Esse curso, que é o Repensando Hegemonias, Mudanças de Poder e Novas Dinâmicas Globais, ele vai oferecer, através de perspectiva de diversos convidados e convidadas aqui, análises e reflexões sobre esses temas candentes da política internacional contemporânea, novas conjunturas de poder, novas dinâmicas. E hoje eu tenho o prazer de ter aqui comigo o Ítalo Beltrão Espósito. O Ítalo era professor da Universidade Federal do Tocantins, foi meu colega, não no mesmo momento, mas meu colega de doutorado lá na USP, né? Então é sempre bom a gente rever, né, os colegas que encontramos por essa vida acadêmica, né, nessas conversas, nesses bate-papos. E ele vai hoje apresentar para vocês, né, a palestra Como as interrupções de mandatos presidenciais influenciam a política externa de países da América Latina. Esse é um tema, né? Interrupções de mandatos e influência, né, e mudanças na política externa dos países da América Latina tem sido um tema cada vez mais abordado. A gente estava agora há pouco, inclusive, né, conversando sobre outros atores que tanto se envolvem nesses temas nas relações internacionais. Essa é a terceira palestra, o terceiro encontro, né, desse curso. Nós tivemos o primeiro encontro com o professor Matias Spector, o segundo com do Rogênio Vargas Garcia, e agora, né, o Ítalo vai aqui apresentar o trabalho dele para vocês. Bom, sem mais delongas, né, vou passar a palavra para o Ítalo. Se você tiver alguma pergunta, basta colocar aqui no chat. Ao final da fala dele, eu irei coletar, né, todas essas perguntas e irei, né, organizar e repassar para que o Ítalo, né, continue desenvolvendo esse assunto aí com vocês. Mas é isso então, sem mais delongas, Ítalo, por favor. Oi, boa tarde a todos e todas. Bom, começar com o protocolo, mas agradecendo, né, o convite da UNB, do Centro de Estudos Globais, agradecendo o Felipe aí por fazer a mediação hoje, mas, para além do protocolo, dizer que realmente é uma honra para mim estar aqui participando, ter sido convidado, né, para esse projeto, 50 anos do IREL, né, vamos dizer assim, o desbravador da RI no Brasil, então, assim, não é pouca coisa estar participando desse evento, né, então fiquei muito contente. E ainda mais que eu vou falar do tema que é o tema que eu tenho estudado ultimamente, desde o pós-doc que eu fiz no Centro de Estudos Internacionais da UDELAR, lá no Uruguai, com os colegas, né, o Diego, o Camilo, o Burian, e, enfim, o tema que a gente está estudando é aquele que a gente mais gosta de falar, então é muito interessante para mim. No convite, né, eles trouxeram a proposta de eu falar de um artigo que eu publiquei na RBPI, né, vou passar aqui já, esse How do Impeachment Influence Foreign Policies, Lessons from South America, e eu tomei a liberdade de trazer um pouquinho do conteúdo de um outro que saiu na Latin American Policy, né, que é no mesmo tema, né, eu dou uma ampliada nos países analisados, nos casos, né, para, enfim, aumentar o número de observações e tentar entender um pouquinho mais, encontrar mais alguns padrões, tá? Antes de entrar neles, só fazer um apanhado geral do que eu vou falar hoje. Vou tentar ficar no recomendado de 40 minutos. O professor sempre fala demais. Quem já enfrentou isso sabe, ou quem também já conhece, mas eu vou tentar trazer dividir a fala nesses 5 pontos. Né? Primeiro, a contextualização, então, escopo, né? Qual o período histórico e qual o recorte geográfico, né? Um pouquinho do debate da literatura. Então, onde que eu achei que tinha um tema interessante, que era pouco explorado, foi mais ou menos por aí que eu me interessei e comecei a avançar. E aí, o que eu quis perguntar, né? O que eu tentei responder, no caso, né, desses 2 artigos. É uma agenda que eu ainda estou nela, tá? Tem 2 artigos aí em avaliação, né? Vou tentar também identificar como é que as forças internacionais influenciam nesses processos, né? Esses 2 eu falo mais do que esses processos geram na política externa, né? Também vou tentar olhar um passo antes, né? Como que os atores, principalmente dos Estados Unidos, né? Mas a OEA, também instituições internacionais, influenciam esse processo, porque no fim está tudo misturado ali. A gente sabe que política externa, né, cada vez mais é influenciada por questões internas, né, e as questões internas também cada vez mais influenciadas pelas externas. Tá? Então, aí depois eu faço algumas definições, então, o conceito, o que é interrupções de mandatos presidenciais, né, um pouquinho do método que eu usei nesses 2 artigos e os casos. Aí depois eu passo um pouquinho para a moldura teórica, eu fiz uma misturinha aí entre os 2, tentando trazer um pouquinho da base assim que eu usei para analisar, e é mais ou menos o que eu tenho usado nas minhas pesquisas, e aí a partir disso no final eu vou tentar
gerar, enfim, alguns temas para debate. Claro, vocês que vão trazer o debate, mais um pouquinho o que eu ando pensando, né? Trazendo análise de política externa, política comparada, né? E falando principalmente de política comparada do sistema político, presidencialistas multipartidários aqui na América Latina, e como isso gera essas quedas de presidentes, né? E aí eu vou para os casos. A depender do tempo, eu falo de um, eu trouxe 3, tá? 2 casos no Brasil e um no Paraguai. O impeachment da Dilma e do Lugo são os 2 que eu analiso no caso, no artigo da RBPI. Eu trouxe o outro do Itamar, trouxe os casos que a gente tem mais interesse, os casos brasileiros aí, tá? E depois aquelas conclusões finais para tentar encerrar. Então vamos lá. Então, o escopo, né? América Latina, desde a terceira onda de democratização. Começa lá no final dos 70, né? Mas os casos que eu analiso vão começar lá no final dos 80, tá? Essa aqui é a divisão tradicional que essa literatura vai usar, né? Basicamente, o que está falando, né? Acabou os golpes militares tradicionais, né? Que a gente conhecia da Guerra Fria, né? Militares de direita derrubando governos na América Latina e iniciando períodos ditatoriais, né? Agora a situação é outra. Esses golpes não são mais aceitos nacionalmente, né? E internacionalmente, então não tem mais apoio dos Estados Unidos, né? E aí a gente tem uma nova situação em que os presidentes caem, mas os regimes se mantêm, tá? Então, em vez da quebra de regime, a quebra de mandatos, tá? A questão é que o que explica isso, as causas são bem parecidas, tá? Geralmente é uma crise, né? Uma crise econômica, uma crise política, tá? Que mais? Deixa eu fechar isso aqui. As crises econômicas e as crises políticas. Geralmente, aí o presidente perde, né, legitimidade, perde sustentação política e ele vai cair, né? Claro que tem uma diferença na Guerra Fria, geralmente eram governos de esquerda, centro-esquerda que caíam, né? Agora são tanto de esquerda quanto de direita, ainda que, né, se observe bastante queda de governos de centro-esquerda, principalmente no final da Onda Rosa, tá? E aqui, né, o que essa literatura vai apontar principalmente é que são 2 condições para os presidentes caírem, tá? A perda do escudo legislativo, ou seja, perde a maioria parlamentar e popular. Então, o presidente que tem baixa aprovação, né, que perde o apoio popular e perdeu o apoio legislativo, ele vai tender a cair, tá? É basicamente essas condições aí que são colocadas. E essa literatura que discute esse tema, que já é bastante avançada, tem muita publicação, né, já está até um pouquinho esgotada, vamos dizer assim, né? Eles focam muito, né, em o que explica isso, né? O que explica esse processo, né? Quais são as condições, e principalmente condições domésticas que levam a isso, né? E pouca gente observou o que isso gera, né, em termos de mudança na política, em termos de política externa, política econômica. Depois da queda, o que acontece, né? Geralmente, eles querem explicar o que leva à queda, mas depois, né, tem pouco estudo, né? Até acho que uma agenda que eu estou tentando explorar, como isso tem gerado na democracia, né? Por quê? Principalmente pelo caso brasileiro. A gente viu, né, o que gerou depois da derrubada da Dilma, né, e onde a gente foi parar, vamos dizer assim, talvez estamos saindo desse cenário, né? Então, a pergunta que eu quero, né, depois das interrupções, a gente deve esperar alguma mudança política, né? O que a gente deve esperar a partir disso? Por quê? Porque, geralmente, mudança de regime não necessariamente gera mudança de política externa, mas, em geral, tende a gerar, tá? A gente tem essa expectativa. Não é todo o caso, mas, em média, né, tem estudos aí que já mostram que gerou uma mudança na política externa. Tá? Vamos lá. Então, aqui, o que é o tema, né? Ou como a gente define a interrupção de mandatos presidencialistas? Eles têm um mandato rígido, né? Não é igual parlamentarista, que pode terminar ali a partir de uma decisão. Que mais? A continuidade do regime, então não é igual aos golpes na época da Guerra Fria, que caía o regime e começava uma ditadura, e a motivação é política. Isso é só para excluir casos em que o presidente morre por uma questão de saúde. Tá? Então, é mais ou menos essa situação. Nesse período, a gente tem uns 30 casos, tá, na América Latina. Então, são muitos. A gente teve aí no Peru 4 casos recentes. Né? A gente teve o Evo Morales na Bolívia. Então, desde 2019, foram vários casos que aconteceram, né? Desde a Dilma aí, que foi 2016, a gente teve várias ocorrências. A gente teve agora no Equador também a morte cruzada, né? O presidente dissolveu o parlamento e terminou o seu mandato.
Então, assim, são vários os tipos, né? A legislação muda, mas tem essas características em comum, né? E aí, primeiro, eu peguei esse da RBPI, eu fiz um desenho most different, né? Então, eu peguei dois países bem diferentes entre si, Paraguai e Brasil, o país gigante da região, o Brasil, na América do Sul, e o Paraguai, esse país menor aí, com menor nível de desenvolvimento institucional também, política externa bem mais errática, né? Tem bastante diferença entre os casos, mas os dois casos tiveram impeachment e os dois casos tiveram impactos na política externa bastante semelhantes, né? Então, essa é a lógica do most different. E o outro que eu fiz, eu peguei esses casos que estão numa zona cinzenta aí. Se a gente vê o golpe, né, se existe um golpe, é muito comum que ele vai ter um questionamento da legitimidade, né? Então, isso não gera muita contestação. O regime vai ser isolado internacionalmente, vai sofrer contestação e o impacto na política externa já é meio esperado, né? Em caso de renúncia, não tem uma contestação. O presidente foi pressionado, ele decidiu renunciar e o próximo que chega, vamos dizer assim, ele não porque geralmente quem cai, né, vai acusar o vice de ter traído, né, vai falar que teve tem uma literatura que chama de neogolpes, né, golpe parlamentar, né, uma série de formas. E isso vai gerar um problema de legitimidade e que vai dividir, vamos dizer assim, os parceiros internacionais, né? Muitos vão ser favoráveis, outros contra. E isso aí, claro, vai abrir espaço para contestação, para potenciais debates em termos de política exterior. E esse mandatário vai ter que enfrentar esses desafios, né? Então, são esses casos aí no meio do caminho que vão gerar, vamos dizer assim, disputas de narrativas entre os dois lados. Tá? Então, são esses. Aqui estão listados, né, os 9 casos que eu analisei. Então, Argentina, Bolívia, 2 casos brasileiros, 2 no Equador, 2 no Paraguai e 1 na Venezuela, né? São casos de impeachment, né? O caso da Venezuela é pre-trial, que é uma espécie de impeachment, na verdade, só que quem julga é o Corte Suprema, tá? E os casos de declaração de capacidade mental e moral, que são os casos no Equador, que é um impeachment facilitado, só precisa de maioria simples, tá? Então, é mais mequetrefe ainda e gera mais contestação ainda, tá? Aí, a base teórica, tá? Então, primeiro, pensar um pouquinho em estrutura e agência. Então, dentro de aonde que esses atores estão trabalhando, estão jogando, né? Qual o jogo que eles estão jogando? Estamos falando dos sistemas presidencialistas multipartidários latino-americanos. Muitos são fragmentados, outros nem tanto. Por exemplo, o sistema Paraguai não é fragmentado, né? Mas tem o caso do Cubas Grau, por exemplo, que era do Partido Colorado, que é majoritário, mas teve um racha entre duas facções, né? A dele e a do vice. E aí gerou, né, uma ruptura, e isso gerou enfim, o assassinato do Oviedo, enfim, e a queda do presidente. Então, mesmo os sistemas que têm partidos, né, maiores, grandes, né, menos fragmentados, pode ter facções ali que vai gerar potenciais disputas e quedas presidenciais. Tá? E o que geralmente a gente vê nesses sistemas mais fragmentados? Partidos presidenciais minoritários. Tá? Então, pô, a gente vê aí o PT do Lula ou o Bolsonaro no poder, o partido dele tinha 10% do parlamento. Então, o que ele tem que fazer para governar? Juntar partidos, tá? Formar uma base aliada, e essa base é sempre instável. Tá? Essa base fica, não está recebendo o que quer, não está recebendo recurso, agora são as emendas parlamentares, já foram, antes aqui no Brasil era mais ministérios, etc. Né? Então tem que dividir o poder, e é um acordo que é muito instável. Né? Por quê? Porque o presidente tem que dividir para governar. Né? E aí, essa divisão pode influenciar a política externa, que é o caso que a gente vai ver da Dilma passando para o Temer. O que o Temer fez? Teve que passar o MRE para os tucanos, e os tucanos fizeram uma política externa eleitoral aí para bater no PT, e o Serra, né, depois desistiu, mas era um presidenciável à época. Tá? Então, essa é a situação. Né? E aí a agência, o presidente, enfim, é um personagem central em política externa na América Latina, a gente sabe disso, principalmente desde a redemocratização. Né? Antes não era um tema mais secundário, mas a gente vê que isso é cada vez mais importante, gera resultado, né? Gera interesse. E aí o presidente pode se interessar mais ou menos por política externa, e aí isso vai depender o quanto que ele vai delegar ou não, né? E o quanto que ele vai precisar delegar. O Temer meio que teve que dividir o poder ali, e aí fez essa delegação mais partidária, né, passando para membros da coalizão. Né? Foi algo parecido também com o Itamar, tá? Que também foi um tucano que foi ascender ali ao MRE, né?
e, enfim, teve uma influência aí do que é uma diplomacia aí bem próxima dos quadros do PSDB à época, né? Então, a partir desse sistema aí, né, desse contexto político doméstico, o presidente vai poder optar aí entre ou participar mais diretamente, algo como a diplomacia presidencial, em que ele delega menos e centraliza mais, né? É um pouquinho o caso do Lula, esse presidente que é sempre usado como exemplo, também foi um pouquinho o caso do FHC, né? Ou ele pode, né, deixar ali uma delegação mais técnica, que é um pouquinho parecido com o que foi a Dilma, né? Isso aqui são todos, né, é um espectro aí que não se encaixa certinho em cada caixinha, né? Mas é mais ou menos aí como a gente vai esperar uma variação, né? E essa delegação mais partidária aí, talvez o caso aí do governo Temer seja um caso interessante para ilustrar, né? E aí o que a gente tem que saber também é o que vai suceder após a queda do presidente, né? Pensando o que o Martin Treded, que é um nome bem difícil de falar, mas ele vai colocar o que motivou a interrupção, né? Ele classifica como motivação política ou motivação constitucional, né? O caso aí da Dilma seria uma motivação política, o caso do Collor seria uma motivação constitucional. Como é que ele analisa isso? Ele vê o que foi o primeiro desafio ao presidente, né? Então, o caso do primeiro desafio ao Collor, né, foi a questão do PC Farias. Tem corrupção aí, tem um caso muito sério, vamos ter que tirar o presidente, né, pela questão constitucional. No caso da Dilma, as pedaladas fiscais chegou lá no fim, né? Bom, vamos arrumar alguma coisa aí para tirar a Dilma, né? Um acordo com o Supremo, com tudo, a gente sabe como foi, né? Então, aí é uma motivação política. Não é que lá em 2013 o pessoal saiu para a rua, fora pedaladas fiscais. Não, não foi isso que aconteceu. A gente sabe muito bem, né? E aí o presidente que segue, né, nessa sucessão política, aí, nessa derrubada política, vamos dizer assim, ou ele vai precisar de apoio popular ou de apoio legislativo, tá? Em alguns casos, esse presidente chega ali, né, como essa solução, e aí ele vai precisar se ancorar numa popularidade. Foi o caso do Carlos Beza na Bolívia, por exemplo, né? E aí ele vai ter que ter uma política externa, vamos dizer assim, mais ancorada, entre aspas, mais populista, né? Respondendo às demandas da população, né? Teve uma queda política porque a população não apoiava esse presidente, ele perdeu apoio popular. Então, o que esse presidente, esse vice, esse caretaker aí tem que fazer? Tem que chegar com uma solução, né? Vamos mudar, ou ele vai ser mais, vamos. O outro governo era aliado dos Estados Unidos, né? Ele vai chegar com uma retórica mais anti-americana, alguma coisa nesse sentido, né? E se esse presidente depende de apoio legislativo, aí ele vai ter que dividir o poder ali, que é o caso do Temer, né? O Temer não tinha popularidade, ele tinha 2%, 3% de popularidade. Então, ele dependia daquele apoio legislativo. Então, ele dividiu ali e quem tocou a política externa foi o PSDB. Quando o apoio quando a queda é constitucional, esse presidente que segue, ele não vai ter tanto problema de legitimação, né? Não vai ter uma contestação internacional e internamente também. Então, vai ter um caso muito mais de acomodação ali, não necessariamente vai ser necessária uma ruptura, uma mudança na política externa, né? É um caso mais de acomodação ali e de continuidade, meio que as forças políticas esperando a próxima eleição, né? Então, é um governo mais de coalizão, mais de consenso, né? Mais de vamos restabelecer a normalidade para um próximo passo, né? Então, muito menos contestado, muito menos conturbado, tá? E o que a gente espera do contexto internacional, né? A resposta, né, a esses processos vai variar muito a partir da percepção de legalidade, né? Então isso é importante, né? Uma coisa foi o impeachment do Lula, o outro foi o da Dilma, né? O do Lula, 24 horas tiraram o cara, né? Isso gera controvérsia, né? Isso é mais facilmente contestado, né? O da Dilma a gente sabe da motivação política, mas, né, ela foi todo um processo, seguiu o rito constitucional, demorou, né? Foi votado, né? Primeiro o afastamento, depois, né, a queda dela. Então, assim, por mais que o PT tenha caído, né, alegando golpe, etc., tudo seguiu mais ou menos a legislação, né? E é importante saber, os impeachments são julgamentos políticos, tá? Então, ainda que a questão legal tenha esse peso, não é o principal problema, tá? Outra questão, a proximidade ideológica, tá? Então, se o governo é mais próximo ideologicamente dos vizinhos ou dos Estados Unidos, o que segue, ele vai ter menos problema, tá? Então, o Lugo, por exemplo, o Federico Franco vai assumir, né, no momento de domínio da onda rosa na região. Vai ser muito mais difícil para ele do que para o Temer, tá?
no momento já de final da Onda Rosa, né? O Temer vai ser muito mais tranquilo, né? Poxa, não tem como aumentar o slide, gente. Desculpa que está pequenininho, mas depois eu posso compartilhar, tá? E a outra questão é a vulnerabilidade do Estado. Então, assim, um país pequeno, ele tem muito mais dificuldade, tá? Porque ele é muito mais dependente de legitimação internacional, tá? Ele é muito mais dependente dessa aprovação, né? Ele é muito mais dependente dos Estados Unidos também, tá? Então, ele vai enfrentar muito mais dificuldade, tá? Uma coisa vamos dizer assim, a legitimidade também do presidente, da democracia brasileira. O Brasil tem mais condições institucionais de dizer o rito está sendo cumprido, tá? As nossas instituições são mais maduras, etc. Brasil, Argentina, principalmente aqui da região, né? Bolívia, Paraguai, Equador já é mais complexo, tá? Eles dependem de fatores externos para ter legitimação, né? E aí, a depender dessa variação aqui, a gente vai ter maior ou menor pressão internacional, né? E outro fator importante é como os Estados Unidos vai enxergar, né? Você pode falar, mas e a China? Atualmente a China é importante, só que a China não tem esse histórico de envolvimento em questões domésticas, de tutela da democracia. Isso não é um tema que entra na agenda da política externa chinesa. Então, aqui, para falar de regime, tutela da democracia na América Latina, ainda é Estados Unidos, tá? Então, não tem como. E aí, como é que os Estados Unidos vai responder? Preocupações estratégicas. Então, os Estados Unidos está preocupado com o quê? Estabilidade política. Tá? Ele vai ver o caminho que vai dar menos instabilidade. Por quê? Porque tem interesse estratégico, né? Tem recurso, né? Tem investimento nesse país da América Latina. Então, quanto mais tranquilo o cenário, melhor. Tutela da democracia vai entrar ali, não, tem que manter a democracia. Isso variou historicamente, mas, né, até que é uma preocupação que está na agenda americana desde o final da Guerra Fria, tá? Por mais que tenha apoiado golpes na Guerra Fria, o cenário é outro hoje, tá? Os interesses materiais, então, tem países que, Colômbia, os Estados Unidos, tem muito, né, recurso lá, a Bolívia, né, tem questões ali, agora tem o lixo, mas já foi a questão do gás, né? Que mais? Equador, dolarização da economia, né? No Brasil, dívida externa, Argentina, mesma coisa, né? Direitos de propriedade intelectual foi algo que entrou na agenda quando o Itamar assumiu, por exemplo. Os Estados Unidos estão de olho nisso, né? Então, quando o Itamar assume, o que os Estados Unidos vai pressionar? Olha, vamos continuar negociando. Qual vai ser a posição de vocês em relação a isso? Vai ser essa? Beleza. Então, eu vou dar apoio, eu vou legitimar o seu governo. Ou não, eu vou aumentar a pressão, né? Então, isso aí vai entrar, obviamente, né? E a proximidade ideológica, tá? Então, tem os dois casos do Equador, por exemplo, né? Teve um caso que foi muito mais contestado, né? O presidente anterior era muito mais corrupto, foi o caso do Gutierrez, se eu não me engano, só que ele era aliado dos Estados Unidos, né? Então, assim, eles vão dar aquela força, né? Porque o posterior era alguém de oposição, que vai começar, né, com uma retórica anti-imperialista, etc. Então, assim, isso importa, tá, gente? Tem a preocupação com a democracia? Tem, só que é um dos pontinhos ali. Tá? Tem muita coisa envolvida, e aí a gente está falando de RI, né? A gente está falando de poder, está falando de grana, tá? Questões normativas importa, mas tá ali, uma das questões que importa e geralmente importa menos, tá? Indo para os casos, deixa eu ver aqui. Até que eu estou falando rápido demais, mas tudo bem. Aí a gente consegue. Eu já até adiantei um pouquinho os casos, mas vamos falar um pouquinho, né, da sucessão Rousseff-Temer, tá? Da sucessão Lugo-Franco, tá? E da sucessão Collor-Franco, tá? O Frederico Franco e o Itamar Franco, tá? Então, nos casos a gente vai ver a mesma coisa, tá? A perda do escudo legislativo e popular. No caso da Dilma, o que gerou a perda do escudo legislativo? O avanço da Dilma, não. Vou deixar o pau torar. Vocês se viram aí, começou a comer o Centrão, né? A gente já sabe da história, o Cunha entra lá na questão do Conselho de Ética, você me protege. Ela falou não, engatilhou, foi o gatilho do impeachment, tá? Então, aí pode falar o que for, mas ela perdeu o apoio do Legislativo porque ela não segurou a Lava Jato, tá? Então, colocaram a corrupção toda nas costas dela e vamos combinar que, né, da galera ali, provavelmente ela era mais tranquila, né? Ainda mais porque estava todo o centrão ali nas investigações, PMDB, partidos tradicionais, tinha PT, tinha PMDB, tinha PP, toda essa galera aí que a gente já conhece, tá?
e a perda do escudo popular, né? Então, assim, a gente vê que a maioria era favorável ao impeachment da Dilma. Então, o que o legislador vai fazer? Não, ela não é corrupta, vamos lá. Não, ele vai lá, vai gritar que a Dilma vai falar maiores absurdos e barbaridades que a gente viu e vai ganhar a moral com a população, né? A maioria quer o impeachment dela, né? Vamos arrumar essa pedalada fiscal aí e pronto, né? Ela cai, né? Nesse caso, foi uma motivação política, né? Então, o que a gente vai voltando lá, né? Aqui, né? A motivação política, né? Então, esse novo governo vai depender do apoio popular do legislativo. O Temer não era popular, né? Nem a esquerda nem a direita gostava dele, enfim. Ele foi um cara ali que não governou com popularidade, ele precisava do apoio legislativo. E aí ele tinha uma puta coalizão ali, né? Teve escândalo de corrupção, teve tudo ali, mas ele tinha a maioria do Centrão. Ele é um cara com super trânsito ali, né? Inclusive ele mesmo, que enfim, articulou o impeachment da Dilma, né? Então tem até um artigo do Pedro Feliu que vai mostrar ali, né, como que um governo tão impopular vai se manter no poder, né? Saiu na revista Ciência Política, né, de Santiago. Então, a questão aí é isso. Aí ele vai precisar desse apoio legislativo, né? E para dividir o poder ali para governar essa coalizão, o PSDB interessado, sempre foi um partido muito interessado em política exterior, né? E que, né, na oposição ao PT, nesse período de politização, né, de críticas ao PT e do antipetismo crescendo no Brasil, ele vai por esse caminho aí da crítica à ideologização da política externa, né? Toda política externa é ideológica, tá? Mas eles vão vender esse peixe aí. Eles já estavam vendendo esse peixe lá na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado, tá? O Aloysio Nunes e o Serra foram presidentes no período que antecedeu o impeachment ali. E aí eles vão ver ali o Serra, principalmente como presidenciável, né? Falou, olha, esse é um tema que o antipetismo vai surfar e eu posso ganhar alguma coisa ali, né? Então, eles vão entrar ali, primeiro o Serra, né? Depois ele vai sair por questões de saúde, mas ele vai ser implicado nos escândalos da Lava Jato também, né? Aí depois entra o Aloysio Nunes, mas basicamente o que eles vão fazer lá é aquilo que eles já falavam lá na CRE, né? A política externa do PT é ideológica, eles vão fazer notas no Itamaraty bem duras à Venezuela, bastante duras, assim, fugindo um pouquinho do tom da diplomacia, né? E vai fazer essa crítica à ideologização e vai atacar os antigos aliados do governo do PT, tá? Principalmente aqueles que contestaram o impeachment, né? Então, assim, tem uma politização significativa da política externa, né? A principal preocupação é essa, né? Legitimar e questionar, criticar, vamos dizer assim, aqueles que estão questionando o impeachment ali. O próprio Temer, né, até nos debates, na abertura da ONU, vai falar: a democracia brasileira está bem, não foi nada, não aconteceu nada, etc. Né? E o Serra e o Aloysio vão, na agenda regional, vão ficar nesse tema. Né? O que a gente vê ali? A questão da legalidade foi pouco contestada, tá? Seguiu o rito constitucional. Foi mais aí parceiros mais próximos do PT mesmo e movimentos de esquerda que questionaram a legalidade, né? Então, é importante lembrar isso do julgamento político, tá? O impeachment é um julgamento político, tá? Tem que, infelizmente não, mas é a lógica, tá? Da política. Que mais? O Brasil tinha mais alternativas internacionais, principalmente quando a gente comparar com o Paraguai, que a gente vai ver ali, tá? Então, Venezuela contestou, né? Bolívia contestou, Equador contestou. Para o Brasil, olha, beleza, né? Vai sofrer essa pressão, mas não faz muita diferença, tá? O Brasil vai ter um pequeno isolamento regional, mas o Brasil tem parceiros fora da região, tá? Vai ter a chancela dos Estados Unidos, tá? Não vão ser todos os países da América do Sul que vão contestar. Já tinha acabado a Onda Rosa, na Argentina o principal parceiro já era o Macri, então a situação era outra, né? A gente já está vendo também uma situação pós-Onda Rosa, tá? Então eles já vão para a ProSur, já vão começar a virar a página da Onda Rosa. E isso tudo facilitou para o Temer, tá? Então esse contexto regional vai fazer diferença, tá? Chegando agora no Lugo, né? A gente vai ver um legislativo, ele teve muita dificuldade de governar o Lugo já, tá? Então, enfim, ele foi, não sei desde quando, o único governo de esquerda do Paraguai, tá?
era Stroessner, tá? Foi direita, né? Ditadura de direita no talo. Os dois principais partidos paraguaios são de direita, os liberais e os colorados, tá? O Colorado sempre governou, só saiu aí, né, para o Lugo governar, depois com os liberais, mas enfim, o Colorado domina, é partido de direita, o Lugo governava com apoio dos liberais, mas só para se opor aos colorados, tá? Então, assim, são dois partidos de direita inimigos ali, tá? Mas que, enfim, estão à direita os dois, né? Então, ele governou, né, com uma coalizão bem frágil, assim, né? Porque a esquerda é muito fraca no Paraguai, né? E dependia do apoio do partido do vice, né, que eram os liberais. E aí, quando os liberais, né, já estava a situação, já estava, né, azedando ali, na hora que tem esse episódio em Curuguati, que eu não sei se é exatamente assim a pronúncia, aí eles vão ver o momento, a hora ideal para derrubar ele, tá? Esse incidente aí gera uma comoção, assim, né, mas não foi igual a Dilma, assim, um protesto, né, uma mobilização popular tão significativa, tá? Não foi a mesma coisa, né? Mas é um presidente que já estava com problemas, né, de popularidade, também já não estava conseguindo entregar tudo aquilo que a população estava querendo. Depois da queda dele, teve até uma mobilização popular, né, contrária, mas de qualquer forma, né, não era aquele presidente que os legisladores iam se queimar em derrubar, tá? Ele já estava ali, né, com dificuldade de governar, já estava com uma popularidade mais baixa, tinha escândalo também de ex-mulher, enfim, ele já estava um pouquinho queimado, vamos dizer assim, né, em termos da mídia, esse tipo de coisa aí. Tá? E assim, também é aquela questão, governar na esquerda, governo de esquerda já sofre na América Latina, no Paraguai, então, você multiplica aí que a coisa é difícil, tá? E aí essa facção dos liberais vai assumir o poder, tá? É o grupo do vice dele, né? Vai ser um mandato bem curto, assim, então, assim, não vai ter uma disputa política, assim, eles nem vão ter maioria, mas o que os dois partidos grandes vão pensar? Eles vão estar pensando na próxima eleição, tá? Então não é um governo mais longo igual ao do Temer, né, que tinha interesse em governar. Vai falar, ó, pode tocar aí esse finalzinho, né, e vamos pensar na próxima eleição. E aí ele vai governar com esse pessoal do Partido Liberal lá, tá? E aí vai ser, né, aquele esperado ali quando volta à direita no Paraguai. O giro ao norte, tá? Vai buscar apoio na OEA, na ONU, principalmente apoio dos Estados Unidos, tá? Os Estados Unidos vai vir ao socorro do Paraguai. Eu já não estava gostando do governo Lugo, né? Muito mais nacionalista, né? Muito mais autonomista, soberano, alguma coisa nesse sentido, tradicional da esquerda na América Latina também, mas uma novidade para o Paraguai, tá? E aí ele vai, pô, dar até uns tracinhos de Guerra Fria ali, vai ter uma retórica anticomunista, vai começar a falar de comunismo, que o governo anterior era comunista, vai começar a falar que o Brasil era imperialista, que queria dominar, decidir a política paraguaia, sendo que ele pulou no colo dos Estados Unidos, né? Então, assim, vai ter essa retórica muito clara, assim, da Guerra Fria e vai politizar bastante. Então, o ministro, mas o Lugo também, vai eles vão articular bem fortemente de falar em Unasul, de falar no Mercosul, né? Ele vai fazer esse tour aí para tentar, vamos dizer assim, legitimar o governo, legitimar o impeachment, né? Porque ele foi bastante contestado, tá? Então, e aí a política externa vai ficar a serviço dessa legitimação, né? Nesse sentido que é a politização, né? Toda disputa política doméstica vai ser refletida na política externa, né? Foge daquela tradicional, né? Mais uma diplomacia tradicional, né? Mais uma diplomacia pública, né? A cargo dos diplomatas, mais política de Estado, aquela conversa que a gente conhece que não existe mais, só que quanto mais está distante do debate público, mais se parece com essa política externa mais tradicional, né? E nesses casos que a gente vê o oposto disso, é presidente, é ministro, assim, né? Colocando tudo aquilo que está acontecendo dentro do país, tudo que está sendo politizado internamente para fora, né? E isso sendo o carro-chefe da política externa. Tá? No caso do Lugo, foi muito mais contestado a legalidade do processo, tá? Ele não teve tempo de se defender, um dia ele já estava destituído, acho que a defesa dele teve 2 horas para falar, enfim. Então foi muito contestado, né? Em teoria foi legal, tá? Porque não definia-se o tempo na Constituição. Então eles pegaram lá e falaram, bom, não está definido, então a gente faz o que quer, né? É igual a legislação a mesa diretora do Congresso Nacional, né? Eles fazem o que quer, não segue legislação, não segue nada, né? Que mais? O Paraguai é bem menos poderoso, tá?
bem menos envolvido institucionalmente, então a política externa está muito a reboque dessa disputa interna, tá? De quem que o Partido Colorado, os liberais, vai apadrinhar ali. Tem muito mais clientelismo no Brasil, só comissionados lá, só comissionados não, mas muitos comissionados, principalmente até os anos 90. O Lugo já tinha dado uma avançada nisso, né? Mas a diplomacia era totalmente comissionada até os anos 90, tá? Então, assim, bem mais difícil, bem mais politizado, né? E bem menos margem de manobra, né? Até porque estava num momento dominado pela onda rosa ainda na região, né? Então ele vai ficar muito isolado. Vai ser suspenso do Mercosul, da Unasul, né? Então, assim, o cenário era bem mais difícil, porque o Paraguai era bem menos poderoso. Então, assim, o Brasil podia abrir mão de isolar o Paraguai, né? O Paraguai não pode abrir mão do Brasil, né? Então, quando do impeachment, né, da Dilma Rousseff, os países menores aqui, não vou cortar relações com o Brasil, porque eu dependo mais do Brasil, né, seja de Itaipu, o que quer que seja, né? A situação é diferente no caso do Paraguai, né? Muito menos margem de manobra, muito menos poder de barganha internacional. E no momento, né, em que tinha muitos governos ainda da onda rosa. Então, Equador, Bolívia, Venezuela, Brasil, Uruguai, Chile, enfim, não, Chile ainda era, né? Acho que a Bachelet de volta, enfim, não, acho que era o Pinheira, 2010, 2015 era o Pinheira. Enfim, a situação bem mais complexa, né? E aqui, deixa eu ver meu tempo aqui, então, vou tentar ser rápido do Collor, tá? O Collor foi mais constitucional, tá? Ele vai perder o escudo legislativo, então o escândalo do PC Farias vai juntar PT e PSDB para tirar o Collor, tá? Partidos que já eram rivais, tá? E os caras pintados, então ele perdeu a legitimidade ali, vai cair também, né? Só que a motivação foi muito mais nessa questão da corrupção e o caso PC Farias, né? É a partir dali que desencadeia o processo, né? Antes o PT já falava de impeachment, tal, né? Pelo confisco de poupanças, etc. Mas é ali que gera-se a situação, né? O PC Farias, né? Agora, a questão é bem mais tranquila para o sucessor, tá? Não tem uma contestação de legitimidade. E a queda do presidente resolve a crise, né? Com a queda da Dilma, a crise no Brasil não se resolveu. Com a queda do Lula, a crise no Paraguai não se resolveu. O troço continua, né? E aí tudo entra na espiral dessa crise, inclusive a política externa. Aqui não, aqui não. A situação é outra, tá? O governo vai assumir, né? Vai ser visto internacionalmente com bons olhos. Olha, né? Estava a perigo ali, mostrou que a democracia brasileira é madura, né? Conseguiram resolver a crise política legalmente, né? Então, o Brasil já coloca, vamos honrar os compromissos internacionais, vamos continuar a questão do debate sobre propriedade intelectual, né? Vamos continuar a questão da liberalização, que era o que o Collor está fazendo. Então, soube acenar, o Itamaraty soube, né, fazer essa transição, continuar o que o Collor estava fazendo, que estava agradando os Estados Unidos, né, os países do norte global, mas, né, conseguindo ali dar uma pisada no freio, né, encontrando um meio termo, tá? Então vai ser baixa politização, ele vai adaptar ali. O Brasil tinha possibilidades de diversificação, né, de parcerias, então vai ser um processo bem mais tranquilo essa transição, né? Aí, internacionalmente, né, o rito constitucional cumprido, né, o Brasil com mais poder, mais envolvimento institucional, tinha essas alternativas, né, outros parceiros internacionais, vai buscar diversificação, sul global, isso aí já vai começar lá, tá? No governo Itamar, tá? Com a própria proposta do FHC, que vai começar no MRE, tá? Aí o Brasil vai começar ali a deslanchar, depois o Plano Real vai dar certo, então, assim, tudo vai começar a se encaixar no Brasil e isso, claro, vai dar uma condição, né, de legitimidade internacional para o novo governo, né, e de continuidade bem mais tranquila para a política externa também, né? E aí, nesse momento desse domínio neoliberal na América Latina, né, vai ter essas alternativas aí aos Estados Unidos, o Mercosul, etc., mas o FHC não vai abandonar, né, essa agenda que já tinha sido começada pelo Collor. Ele só vai dar uma pisadinha no freio, porque o Collor também, né, tudo via decreto, né, estava fazendo tudo por conta, não negociava nada, né, era alguém bem complicado, né, de negociação. Nisso ele era bem parecido com o Bolsonaro, né, um presidente que não tinha maioria parlamentar e não negociava, né, ia fazendo tudo do jeito dele, via decreto, né, e aí, claro, quando o troço azeda, esse cara cai. Tá? O Bolsonaro não caiu porque ele fez o acordo com o Centrão. O Bolsonaro ali, quando começou a cair a popularidade dele ali, falar impeachment, ele, não, vamos fazer aqui, liberou a emenda parlamentar,
até não querer mais, e a gente ainda está sofrendo por causa disso. Vamos lá para as conclusões, né? Então, principal aí que eu acho que eu trouxe uma contribuiçãozinha aí nesses 2 artigos. Olhar essa motivação, que nem é uma ideia minha, tá? Mas isso influencia o resultado político, então, o tipo de política econômica, política externa que o governo vai adotar, tá? Essa motivação, né, se é constitucional ou se é política, né? Nos casos constitucionais é tudo mais tranquilo para o sucessor, não tem problema de legitimidade, né? Quando é política, geralmente a crise vai continuar, né? E para essa crise ser resolvida, o que esse sucessor tem que fazer? Tem que fazer ou o que o Congresso quer ou o que a população quer, ou os dois, tá? Então, esse novo caretaker aí vai estar pisando, né, em finais aí, vai estar, né, pisando em ovos aí, vai ser complexo, então ele vai ter que garantir ou uma política externa mais ali, né, contestando os Estados Unidos, ou mostrando uma mudança, né, ou contestando o comunismo, ou o Brasil, o que quer que seja, a gente viu alguns exemplos aí, ou contestando a política externa do PT, que é ideológica, que apoiou ditaduras, ele vai ter que fazer alguma coisa aí para jogar para a galera, tá? Então é mais ou menos aí. Ou ele vai precisar entregar para essa coalizão de governo aí, falar, olha, toca aí do jeito que você quiser, né? E isso aí, né, o tipo de apoio, né, o tipo de sucessão, vai influenciar o tipo de política externa que a gente vai observar, tá? Uma necessidade de uma mudança mais, uma ruptura com o anterior, né, ou um processo mais tranquilo de adaptação, e aí que os diplomatas, às vezes, têm mais impacto ali, têm mais participação. E o internacional, né? Perdão. Os países pequenos sofrem mais. Tá? Isso aí não tem como contestar, né? E a questão normativa e adaptativa, tá? Então vai depender ali, olha, claro que um golpe vai ser muito mais contestado, mas quando a gente está falando isso aí que o julgamento é político, um impeachment, né? Uma declaração de capacidade moral, aí isso, claro, né? Quanto mais seguir o rito constitucional, mais tranquilo, mas sempre vai gerar ali uma disputa, né? Uma briga, né? De narrativas, tá? Então isso vai ser adaptável, né? Se o outro país vê como esse novo governo mais proveitoso para os seus objetivos, né? Ele vai passar um pano ali, vamos dizer assim, né? E isso aí vai influenciar as condições de legitimação, tá? E o que ele vai enfrentar de isolamento internacional esse país, né? E aí dá para fazer esse contraste entre o Lugo e o Temer, tá? O Lugo, né, muito mais isolado internacionalmente, um processo mais contestado, um país menor, né? Um país sofrendo mais aí com problemas de legitimidade internacional, e o Temer muito mais tranquilo, um país maior, né? Também, e um processo legalmente também mais próximo ali do rito constitucional, tá? O que eu acho que a gente tem que pensar aí, né, ou debater, quem sabe? Do nosso lado aqui, a gente tem que pensar no argumento conceitual, tá? Então, assim, impeachment é um julgamento político, tá? Então, olha, assim como boa parte da academia aí, eu sofri com o impeachment da Dilma também, fiquei indignado da maneira como foi feito, etc., né? Mas é o jogo político, tá? O presidencialismo de coalizão brasileiro, tá? Depende desse apoio, perde popularidade, perde apoio da maioria, o presidente cai, tá? É assim que funciona, é assim que vem a saída para a crise, tá? É muito mais difícil governar sendo de esquerda na América Latina, né? A gente vê isso, né? Não é justo, mas, enfim, é a situação, né? É a condição política aqui, tá? Teoria, uma tendência mais conservadora. Então tem que tomar cuidado com o argumento conceitual, tá? Uma coisa é golpe de Estado, golpe militar, outra coisa é uma interrupção de mandato presidencial, né? Tem que saber. O caso do Zelaya, o caso do Evo Morales, são golpes de Estado, tá? E aí tem que ter uma reação muito mais, né, enfática, né, e etc. Então isso é importante a gente saber. Existem conceituações como neogolpes, né, são boas explicações, né, diferenciam dos golpes tradicionais, mostram isso, né, mas tem que entender que esses impeachments são julgamentos políticos e o sistema presidencialista, o presidente pode ser retirado pelo legislativo se ele perde essa maioria. Tá? Então, é mais ou menos isso. É uma parlamentarização do presidencialismo, né? Mas como o mandato é rígido, vamos dizer assim, é a solução para essas crises. Tá? É possível pensar alternativas, formas de garantir, né? Tem muito debate sobre isso, né? Como buscar uma forma, né? Ou os mandatos rígidos realmente é um problema que
torna os regimes presidencialistas mais instáveis. Tem muita gente que é contra o regime presidencialista por isso, né? Mas aí é outro debate, tá? Então tem que entender que o impeachment é um julgamento político. E os políticos, né, claro, com o alargamento constitucional, né? Tem que ver, né, o descumprimento da legislação. A gente sabe que não podemos esperar isso deles, mas se a gente está cobrando alguma coisa da gente, a gente tem que cobrar deles também, né? Por quê? Porque vai gerar, não vai resolver a crise, né? Não vai resolver a crise, vai prolongar a crise, né? E vai gerar uma série de problemas de legitimidade do governo seguinte, tá? Se não se cumprir, né, um mínimo do rito constitucional, tá? E aí um pouquinho do debate do resultado da RBPI. Politização, o que a gente vai esperar dela? Vai gerar descentralização, democratização, mais debate público? Isso é bom para a política externa, não é? Ou não? E como ocorre isso? Né? É via presidencialização, o presidente centralizando? Né? O que eu encontrei é que não necessariamente. Tá? Primeiro, a presidencialização pode ser via ministro, né? Que foi o caso que eu acho que eu enxerguei do Serra, tá? Que eu acho que, no geral, a literatura considera isso também. Ele politizou tudo, mas não foi o presidente, foi mais o ministro, tá? E assim, não necessariamente a politização gera uma democratização, um aumento do debate público, né? Pode gerar mais claramente uma ideologização, tá? A gente pode falar, olha, na época, o que era a visão majoritária da população brasileira? Talvez de que a política externa do PT era ideologizada? Talvez, né? E aí pode ser que a política externa tenha representado esse anseio popular, né? Mas não sei se é esse o caso, tá? E não foi algo de debate público, né? De maior participação, audiências públicas, democratização, né? De ouvir comunidade epistêmica, né? De ver o que se está pensando sobre política externa. Na verdade, né, o que teve ali foi a nova coalizão pegou e usando para os seus interesses, né, de campanha eleitoral, de bater no PT e surfar na onda do antipetismo, né? É mais ou menos isso. Claro que é um debate e eu acho que é uma agenda que é importante aqui, né? Tem muito esse debate aqui, trazendo para o caso brasileiro, né? Política externa como política pública, né? Então tem muitos, já uma literatura bem interessante, bem avançada, né? Então, o que é horizontalização, o que é pluralização, presidencialização, né? Todos esses processos, né? Como eles podem trazer a democratização na política externa, né? Eu vejo a politização como um resultado disso, né? Mais gente participando, né? O MRE se abrindo mais, o presidente participando mais, isso gera a politização. Então, isso tem que ser debatido para a gente entender, né, como que isso está sendo gerado na política externa e como isso pode impactar a política externa de alguma forma. Pronto, 45. Beleza, desculpa aí se eu falei muito, se eu cansei vocês, passo para o Felipe. Obrigado, pessoal, pela atenção. Enquanto o pessoal vai também escrevendo outras perguntas, eu queria só comentar algumas coisas em relação à sua apresentação, que tem como grande contribuição, me parece, é justamente o rigor conceitual e analítico para pensar temas de política externa brasileira que já foram estudados, mas que muitas vezes carecem desse cuidado, né? Um tema muito comum para pensar a política externa brasileira é o tema da continuidade. E você olha não só para a política externa brasileira, mas para de outros países, pensando na questão das rupturas, das mudanças que vão ser causadas, né, ao longo do tempo, por processos que normalmente vão vir, né, do âmbito político, não do âmbito diplomático especificamente. Outro ponto interessante em relação à seleção de casos é justamente, né, o cuidado em selecionar os casos que são os diferentes e a partir daí você produzir, né, o seu trabalho. E algo que você comentou agora no final, como a política externa ela hoje tem uma pluralidade de atores gigantesca, e como não dá para pensar em política externa sem pensar nessa cada vez maior pluralidade de atores que estão envolvidos no processo de formulação, execução e implementação da política externa, não só, né, no Brasil, mas em outros locais também. Né, o fator político entrando com muita força, né, nesse âmbito, né, de continuidade da política externa e justamente provocando essa reflexão, né, de tantos elementos novos que entram, seja no nível, né, da agência, em termos do nível da estrutura, né, como que o Congresso, tal qual é o Congresso brasileiro hoje, também exige uma reflexão sobre a política externa de maneira geral. Né? Sempre se falou do desinteresse do Congresso em política externa, mas cada vez mais a gente vê o Congresso com meios para atrasar a nomeação, por exemplo, de embaixadores, ou para pressionar de diversas formas em agendas específicas do governo, né, quando ele se opõe a esses interesses do Congresso, né, especialmente do Centrão que você mencionou. E aí, antes de passar para as perguntas, eu vou só lançar algumas reflexões que eu tive, especificamente aí passando depois para você. Eu acho que dois fatores eu queria que você comentasse, se possível, um pouco mais. O primeiro deles
está associado a um processo que a gente vê de cada vez mais temas de política externa se tornarem temas de interesse eleitoral, o que nos indica temas de política externa se tornarem temas de interesse do público, da opinião pública de maneira geral. Então, pensar em opinião pública e política externa se tornou não só, né, algo importante, mas uma necessidade, de fato, em face a cada vez maior atenção, né, do público a esses temas que são muitas vezes politizados nesse processo que você comentou acerca de política externa. E aí eu queria que você comentasse um pouco, né, sobre como que isso afeta, né, sua reflexão, como que essa política externa populista, ela deixa, acrescenta talvez uma camada ao seu trabalho, como que isso pode ser, né, envolvido na sua análise de alguma forma. E da mesma forma também, como esse fortalecimento do Congresso, inclusive em temas de política externa, para pressionar em especial o Executivo, também, né, coloca, né, mais uma complexidade para a sua análise. Se você puder comentar um pouquinho sobre isso, e aí depois a gente passa para as perguntas que o pessoal apresentou aqui. Beleza, obrigado, Felipe, pelas palavras enfim, por esse apanhado, né? Falando um pouquinho da questão eleitoral, eu acho que é até interessante, né? Tem algumas formas de tentar observar, né? O quanto isso aparece nos programas de governo, o quanto isso aparece nos debates, né? E isso não fica tão claro, tá? Assim, enfim, tem eleições, por exemplo, eu já cheguei a olhar o projeto de governo, por exemplo, de propostas lá de 2010 ou 2014, que o política externa já aparecia bem forte, né? E aparecer menos em programas de governo recente, inclusive o do Lula agora, né? Eu esperava que o programa ia estar torado de política externa lá e não tinha muito, né? Então a gente tem essa percepção, a gente concorda, acha que é cada vez mais essencial, mas é difícil observar isso empiricamente documentado, sei lá, né? Tem até um projeto interessante, aquele manchetômetro, não sei se você já chegou a ver, e eles tinham uma medição com base em notícias de jornal, né? Infelizmente, tem só uma série histórica bem curta, que é no governo Dilma, né? Sobre política externa especificamente, né? Mas ali dá para fazer uma medição mais clara, né? Conversando com uma colega do projeto, ela falou: olha, fala-se que a política externa não é debatido, mas não, na mídia brasileira fala-se muito sobre política externa, né? E agora a gente tem visto aí, né, os colegas aí se desdobrando, né, nos programas de notícias aí, principalmente por conta de Palestina, Ucrânia, né, que gerou mais interesse aí, mas nas últimas eleições também, né? Eu vejo assim um crescimento de importância desde essa questão do antipetismo aí, né? Aí isso entrou muito já, vamos dizer assim, chegou no Zap, né? Eu não sei o quanto que isso tem a ver com redes sociais, né? E essa diplomacia direta, né? Fala-se muito, né, do política externa populista, né? Dessa relação direta entre líder e povo, né? Que é a base do populismo, né? O líder e o povo tirando, vamos dizer assim, a mediação pela mídia, né? Então o Bolsonaro vai xingar, né? A Folha de São Paulo, né? Não vou falar com o jornal, eles são vendidos, são de esquerda, etc. Ele vai falar direto ele com o povo, né? Usando redes sociais, né? Seja o WhatsApp, seja o Twitter, o que quer que seja, né? E aí pode ser um efeito disso, né? Um impacto desse aí, a política externa ser passar a ser mais importante, né? Então ele vai usar o discurso na ONU. Uma coisa interessante de observar, por exemplo, discurso na ONU, né? Lá nos primeiros que o Brasil vai abrir o discurso da ONU, que acho que a partir de 55, 56 que o Brasil vai começar a abrir, não era nem o ministro de Relações Exteriores, né? Que nem era um cargo político ainda, né? Ainda era um cargo técnico, né? Aí depois vai passar a ser o ministro, aí o ministro vai dominar. E aí vai começar a ser o presidente a partir da redemocratização, né? E aí tem vezes que nem o presidente, aí vai ser, né? O Sarney vai aparecer 2 vezes, o Collor vai ser todas as vezes, né? O FHC, alguém, apesar da diplomacia presidencial, não vai estar em todas, né? Mas aí depois só presidente, né? Então ninguém mais perde essa oportunidade de falar para o mundo, né? E aí, hoje em dia, de falar para o mundo e cortar a parte que ele quer e falar besteira que for, que se dane o mundo, que se dane que ninguém vai acreditar nisso, mas o meu eleitor vai ver e vai falar: nossa, pô, o cara mandou bem demais, né? Foi bastante o caso do governo Bolsonaro, né? Ele não discursou para o mundo, ele discursou para o eleitor dele. Né? Então aí a gente vê o componente eleitoral muito forte, né? Muito forte.
O caso agora, PT e Venezuela, por exemplo, né? A gente vê essa saia justa do PT e do Lula aí, não tem como falar que é um pouquinho isso aí, né? O partido, né, foi contra a posição do governo, a posição oficial, né? Então o partido está falando vamos dizer assim, com o eleitorado ali, né? Ou com, pelo menos com os seus militantes, né? Então a gente vê esse elo bem forte aí. E querendo ou não, né, o próprio Lula adotar uma posição mais rígida, assim, né, mais dura, também significa reconhecer um erro histórico, não, mas um posicionamento, a demora em rever um posicionamento, né, que isso é bem recente, né? Então, assim, a gente vê isso talvez cada vez mais importante, né? Explicar isso é bem difícil, mas acho que tem um pouquinho dessa proximidade maior com o eleitor, esses novos caminhos, né? E porque tem a ver também já desde da presidencialização da política externa, diplomacia presidencial, tá aí, o Lula soube usar isso muito bem, né? Atrair mais recursos, né? O sucesso na política externa é sucesso do presidente. No sistema presidencialista tem isso também. O presidente ele ganha todos os louros da vitória e todos né, a derrota também centraliza nele. Tá? Então, o presidente que souber usar isso bem vai conseguir votos. Bom, vamos lá então agora para outras perguntas e obrigado, né, por essa expansão. Aí tem uma pergunta sobre a Venezuela. Aqui, na questão da Venezuela, qual a força que impede a mudança de regime, já que a manutenção do governo Maduro, em tese, é apoiada apenas pela Bolívia, Nicarágua e Cuba? Por outro lado, como fica a imagem do Brasil, aproveitando que estava comentando sobre isso, no cenário internacional, visto que o Plano Brasil-Colômbia parece estar sem efeito? Tá. Olha, o que explica o Maduro não cair, eu acho que é muito mais interno, né? Muito mais interno do que internacional. Internacional, a gente vê até um cenário mais complicado, tá? Para o Maduro, né? Uma posição mais de tentativas de mediação, né? Viram que o caso do Guaidó lá não deu certo. Não deu certo o Guaidó, né? Então o próprio Estados Unidos revendo o posicionamento, né? Adotando, né? Não já reconhecendo de cara, né? O opositor, né? Como vitorioso nas eleições, etc. Uma tentativa de mediação. O próprio Brasil revendo a posição, né? Por que o Maduro não cai? Primeiro, né, os militares, tá? Então, os militares ainda lá na Venezuela são importantes, tá? São uma base importante de apoio do governo, tá? O Chávez tem um histórico militar, né? Era militar, então tem essa importância, né, na sustentação do chavismo, enfim, do bolivarianismo, que quer que seja que queira aí rotular, vamos dizer assim, o regime que se iniciou lá com o Chávez, tá? E aí a questão ali também os outros poderes. Tá? A gente tem o legislativo que, né, quando o Maduro perdeu a maioria, né, buscou-se forma em conseguir maiorias, né, a dissolução e a eleição de uma Assembleia Legislativa, né, que passa a ser a Assembleia de fato, quando eles perdem a maioria, e o próprio Judiciário. Né? Uma proposta que aconteceu muito, né? Infelizmente, com várias lideranças de esquerda, tá? Conseguir formas de, ou seja, no caso da Venezuela, foi a expansão do número de membros da Suprema Corte, tá? Mas isso foi um expediente muito usado por várias lideranças hegemônicas, tá? Foi usado também por presidentes de direita na Europa já também, tá? Mas aqui na América Latina foi usado principalmente por presidentes de esquerda, tá? Foi aventado pelo Bolsonaro também, tá? A gente lembra disso, né? Aumentar, né? A esquerda nomeou todos os outros ministros, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que aqui no Brasil a gente sofre, né? A gente, no governo Bolsonaro, nossa democracia tá capenga, né? Mas assim, aí a gente olha assim e vê, nossa, até que, né, conseguiram segurar a fera ali, né? Conseguiram mediar, né? E ele não conseguiu se tornar tão hegemônico, ainda que ele tenha deitado e rolado nas eleições, descumprido, né? Legislação eleitoral no Brasil, tem usado a máquina, né? Tenha usado de tudo, né? A Polícia Rodoviária Federal para dificultar eleitores de votar, usado a Caixa lá fazendo empréstimo, usou de tudo, né? Mas, né? O parlamento ali, né? Ainda tem ali um funcionamento mínimo, né?
o judiciário, no fim, quem conseguiu dar uma segurada nele também, com muitas... Existem críticas, né, um excesso, talvez, do judiciário, do Xandão, né, que eu acho que são críticas válidas, né, mas ele segurou a bronca. Ele segurou a bronca ali em vários momentos, né, e no momento que a democracia estava um pouco capenga ali. Na Venezuela, isso já não existe mais, tá? Então é difícil tirar um líder ali, tá? É muito difícil esse processo de redemocratização, né? Aí, o que vai explicar melhor esse processo é muito menos essa literatura agora de interrupção de mandatos presidenciais e mais a literatura sobre transição de regimes, de democratização, tá? Então, é aquela literatura que explicou o final dos regimes militares e a redemocratização aqui na América Latina, tá? Vai explicar, enfim, ou o final, né, das ditaduras, ou dos regimes híbridos, como era do Fujimori ali, tá? Processos de transição que ocorreram também na Guatemala, né? Essa literatura vai explicar muito mais. E nessa literatura, eles destacam que o fator internacional é importante, mas as forças domésticas são sempre o principal, né? E aí, nesse fator internacional, isso vai variar muito, tá? E aí vai variar o peso dos Estados Unidos também, mas os Estados Unidos já mostrou que não conseguiu, tá, resolver o problema da Venezuela, tá? O Brasil aí talvez pode ser esse ator para ajudar, né? Mas o tempo está correndo, ele está se mantendo, a oposição vai se desmobilizando, né? Vai prendendo ali as lideranças da oposição, e aí a tendência é que quanto mais tempo passa, isso vai, né? Ele vai ficando, né? Aí uma mudança pode ocorrer por uma morte, né? Realmente, ou um assassinato, ou uma morte natural dele ali, alguma coisa assim, né? Ou enfim, uma pressão muito forte internacional. Essa eleição era um momento ali que poderia ter sido, mas parece que não foi, tá? E aí ele perder força junto com os militares, é muito difícil prever, mas aí a literatura sobre transição de regimes híbridos para democracias, eu acho que seria o caso ali, né? As democracias, não, autocracias eleitorais, eu acho que a Venezuela hoje em dia é uma autocracia eleitoral, e é por ali que a gente teria que olhar melhor para entender. Perfeito. Temos mais uma pergunta aqui do Luca Reis falando sobre, no caso das interrupções constantes de mandatos presidenciais no Peru desde 18, de que maneira isso afetou o desenvolvimento da APEC, a influência da China no Pacífico do ponto de vista comercial? Pelas rupturas de mandatos, é isso? Isso. Pois é, o Peru é um caso aí que foram 3 ou 4 já, né? Agora com o Castilho, acho que foram 4, tá? Presidentes que caíram aí. Começou lá com o PPK, né? Depois teve o Martim Vizcarra, Manuel Merino e agora o Castilho, né? Eu não conheço tão bem a política externa peruana, tá? A questão é que o que parece é que lá no Peru isso não tem afetado tão claramente a política externa peruana, tá? Ela tem se mantido, né? O caso do Peru é muito sui generis porque a questão ali é que o Congresso é majoritariamente conservador e ele está, vamos dizer assim, no fogo cruzado ali. O Castilho foi um ponto fora da curva ali de ser um presidente de esquerda, tá? Mas os outros anteriores que caíram eram todos de direita, né? E talvez uma necessidade de reforma constitucional ali mesmo, né? Do Congresso, né, tendo muito poder sobre o presidente. Isso é um pouco resultado, né, de uma resposta ao fujimorismo, vamos dizer assim, né? Do Congresso ter um presidente não ser hegemônico, né? Então conseguir um equilíbrio maior, mas que agora não está funcionando, né? Como isso impactou a questão da presença da China, eu realmente não sei, porque eu não estou muito a par de como está a política externa peruana no momento, tá? Mas, olha, o pouco que eu sei é que não tem afetado tão diretamente, tá? A política externa tem se mantido ali. O que agora, né, tem mais, os problemas são mais de legitimação, tá? Muito contestação interna, né, da presidente, ela teve que suprimir vários protestos, teve mortes, etc. Então, em teoria, está tendo um pouquinho desse problema de legitimação internacional e doméstica dela. Então, ela tendo ali que, vamos dizer assim, defender o seu mandato, né? Está enrolando para convocar eleições, tinha uma pressão muito forte para que ela convocasse, inclusive internacional, tá? A OEA olhando ali de longe também. Então,
está um pouquinho nesse compasso aí de legitimação, mas eu não vejo que essa agenda econômica tenha impactado tão diretamente, talvez com a saída do Castilho, mas o Castilho foi tão rápido assim que sim, não fez muita diferença, tá? Não fez muita diferença, então é uma relativa continuidade ali, mas eu vou ficar devendo de explicar melhor aí essa especificidade, tá? Me pegou aí de calças curtas. Não, mas foi ótimo. E aí, vamos já para a nossa última pergunta. A gente tem mais uns minutinhos, e aí é bom porque já prepara o caminho para as próximas discussões que a gente vai ter ao longo do nosso curso, que é uma questão sobre gênero, né? Dana Gabriela. Boa tarde, Ítalo. Gostaria de saber como você entende a influência da questão de gênero na perda de popularidade e apoio da Dilma, e considerando essa noção de que a política externa tem sido um componente eleitoral, e de que política interna relevante, como a interrupção do mandato da presidente pode ter sido impactada pelo discurso de que ela não tinha interesse ou atenção nos temas de política externa? Legal, essa é ótima. Ser governo de esquerda na América Latina é difícil, ser mulher também, talvez até mais, né? A gente viu aí o que a Dilma sofreu, né? Ela era uma presidente que era muito bem avaliada, tá? Até o troço começar a degringolar, a gente esquece, né? Mas a galera, pô, ela é um Lula melhorado, né? Ela é um Lula que não é corrupto, né? Que é mais técnica, né? Que quer mais resultado. Inclusive na política externa falava-se isso, né? Não, ela está menos, né, nessa questão aí de reforma do sistema internacional e pensando no que importa mais, parceria comercial, né? Não quer gastar tanto, né? Não está tanto nesses, vamos dizer assim, nessas ideias faraônicas do Lula aí, vamos dizer assim, política externa, né, do Brasil como uma potência emergente reformista, né? E está pensando mais em resultado comercial, né? Nessa perspectiva mais, sei lá, pragmática, né? A gente esquece, mas ela era muito bem avaliada, inclusive na mídia. Tá? Até o troço começar a degringolar. E aí, né, quando o negócio começa a azedar para ela, essa questão do gênero entra muito forte. Né? Que aí, né, entra essa questão de a ideia de que a mulher é descontrolada, alguma coisa nesse sentido. Né? Ela começa a questionar muito a intelectualidade dela, né? Começa a fazer aqueles vários memes dela, vamos dizer assim, travando, né? Falando um discurso ou outro bem desencontrado, né? Eu não sei exatamente o que aconteceu ali de fato, porque ela teve realmente muitas declarações problemáticas. Não sei se tinha a ver com medicação, se era uma pressão que ela teve a questão de saúde, né? Ou se era uma pressão muito forte que ela estava sofrendo de todos os lados. Ela ficou isolada dentro do próprio PT. Tá? O Lula, a verdade é que o Lula abandonou ela, só veio para tentar salvar ela ali na reta final. Tá? O Lula só vai voltar ali de salva-vidas lá no finalzinho, quando a coisa já não tinha mais jeito. Ela ficou muito isolada. Eu vou mencionar de novo o colega Pedro Felil aí. Ele tem um artigo com a Tamires Burim que eles vão fazer essa análise cognitiva, né? E eles vão desmentir um pouco isso, né? Eles vão mostrar que, na verdade, essa ideia de que a Dilma, na verdade, não tinha interesse em política externa, não tinha conhecimento, etc., não era bem assim, que, na verdade, ela tinha um outro perfil, né? E ela era mais voltada pelos objetivos, né? Então, eles vão fazer ali com base na análise cognitiva, né? Leader Trait Analysis, né? Que vai fazer as características dela e vão desmentir um pouquinho, né? Essa visão, né? Dessa questão dessa limitação dela e da falta de interesse dela em política externa. Tá? Então, de fato, ela sofreu, ela tinha, eu acho que cabe mencionar que, de fato, ela não era alguém que era tão entusiasta de política externa como o Lula, tá? Mas, ao mesmo tempo, desenhou-se muitas, vamos dizer assim, questionamentos, né, da competência dela com base nessa questão de gênero, né? E aí, na época do impeachment, né, teve muita coisa ali, os mais variados absurdos, né, inclusive adesivos, etc. A gente lembra desses vários, enfim, episódios aí dentro do próprio Congresso, etc. Declarações do nosso ex-presidente, que foram muito lamentáveis, e aí tem a ver com o gênero, né? Acho que uma visão, acho que é uma agenda de pesquisa interessante, né? Uma análise comparada aí, pegar, né, alguns presidentes, comparar ela com o Lula, com o Temer, com o Bolsonaro, né, comparar com outro presidente de esquerda e com um de direita, né, e avaliar essa questão, essa variável do gênero, como que ela joga um peso aí na política exterior dela, né?
Mas o que eu acho que é importante olhar, né, principalmente as características dela e como ela trabalhou com a política exterior, substituindo inclusive os ministros quando teve algum problema aqui e ali, e ela sempre indicou ministros de carreira, tá? Então ela tem algumas características bem claras ali do que ela pensava com a política exterior, né? E, enfim, deu banho em muito marmanjo aí nesse sentido, né? Em todos os homens, no sentido de pensar uma política exterior bem pragmática, né? A cargo de quem entende, né? Eu não acho que não pode ter indicação política para o MRE, não é bom, né? Deixa com eles, aquele blá blá do insulamento burocrático, aquele tempo que era bom, eu não acho que é isso, né? Mas eu acho que o componente ideológico, né? E os objetivos mais reformistas ou até mais faraônicos, né? Eu acho que eles têm que ser pensados de maneira bem cuidadosa, né? E também no longo prazo, tá? Então, nesse sentido, eu acho que ela foi muito eficiente, muito bem, né, em política exterior, soube ali, e claro, né, aí tem o componente, o Brasil entrando em crise, o sistema internacional começa a mudar no governo dela, né? A situação foi bem mais difícil para ela do que foi para o Lula, tá? Então tem tudo isso aí, e aí quando foi difícil para ela, a questão do gênero vai entrar aí, o machismo vai ser um componente que vai definir, inclusive, a queda dela. Tá? Inclusive, a queda dela, acho que o machismo não é a única variável explicativa, não, mas é um dos fatores. Tá? Pode ser um fator não tão determinante, mas, como a gente sabe nas ciências sociais, tudo é complexo, né? Há uma multiplicidade de variáveis aí se misturando, essa é uma delas aí que vai misturar e dar o caldo ali que vai derrubar ela. Bom, Ítalo, perfeito, muito obrigado. Já encerrando, eu queria agradecer a audiência, né, por ter participado, por ter estado aqui junto da gente. Queria agradecer muito você, Ítalo, pela sua exposição brilhante, por toda, né, a atenção que você deu para a gente. É muito bom estar nesses eventos, né, receber, né, colegas também. E queria só passar a palavra para você, se você quiser falar alguma última coisa para comentários finais. Obrigado aí, tá? Deixa eu até compartilhar aqui que eu esqueci de botar meus contatos aqui. Tá aí o QR Code com Linktree, aí, enfim, tem contas aí, redes sociais, ResearchGate, quiser ver a pesquisa, conhecer um pouquinho mais, mandar e-mail também. Não sei se alguém teve uma pergunta aí que passou, que não deu, pode mandar, a gente conversa, debate. Um tema interessou, eu mando uma referência bibliográfica aí que pode ajudar, tá? Estou aberto a continuar a conversa, agradecer novamente, tá? Foi realmente muito uma honra receber o convite, fiquei todo feliz, todo me achando ali de terem lembrado de mim, fiquei feliz que o artigo teve uma boa repercussão aí na UNB também, tá? E parabenizar o IREL pelos 50 anos, parabenizar o Centro de Estudos Globais aí pelo projeto, pela proposta e desejar ótimos trabalhos aí para a continuidade de todos. Um abraço, pessoal, obrigado pela atenção aí, valeu, Felipe. Até a próxima, a gente se encontra talvez na ABE aí ou em algum Possivelmente. outro canto. Beleza, ótimo. Valeu, gente. Perfeito, gente. Então ficamos por aqui. Muitíssimo obrigado a todos e todas que estiveram aqui. E nos vemos então no nosso próximo evento.